Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoados de Deus, estamos de volta com mais um estudo aí, amados. Agradeço de antemão aí todos vocês que parabenizaram aí os 3 anos do nosso canal. E peço a vocês, continuem aí, mais esses anos aí que virão conosco aí, nos ajudando a levar as palavras do amor e graça para mais pessoas. A graça de Deus vem a cada dia nos proporcionando, né, através do Cristo que mora dentro de cada um, a mente iluminada, né, a mente de Cristo, para podermos a cada dia conhecermos mais, né, as suas maravilhas da palavra, que no passado, no sistema religioso, a gente não conseguia, não tinha olhos para enxergar. E hoje, né, com a revelação da graça de Deus, podemos enxergar melhor, entender melhor, porque, como diz a palavra, nós temos a mente de Cristo ativada em nós. Então, agradeço a todos vocês aí, amados. Continuem aí compartilhando, indicando o nosso canal. E o tema de hoje aqui é a nova aliança, herança eterna. A nova aliança, herança eterna. Por que eu fiz esse estudo? Porque, conversando com um irmão do sistema, abençoados, o irmão disse para mim que não há uma nova aliança, que a nova aliança é uma farsa da graça de Deus, é uma inventação dos pregadores da graça de Deus. E a mesma coisa que eu falei para eles, vou falar para os abençoados. Mas a Bíblia toda, a Bíblia que eu digo no conjunto total dos livros, né? A Bíblia toda diz sobre a nova aliança. E explanarei um pouquinho para os irmãos aqui hoje, um pouco sobre isso, mostrarei um pouco sobre isso. É uma incoerência dizer que a nova aliança é uma farsa, é uma inventação. Amém? Jeremias 31, 32, Yahweh, o Criador, através do profeta Jeremias, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, diz Yahweh, através do profeta Jeremias, eis que vem dias em que farei uma nova aliança. É nova ou velha? Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que Israel e Judá separadamente? Porque houve um tempo que os dois reinos estavam separados. Israel, né, em Samaria e Judá em Jerusalém. Então, por isso que está separado aqui. Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E não conforme a aliança que fiz com seus pais. A aliança foi feita com os pais, foi qual? Foi a lei de Moisés. A lei de Moisés que foi feita com os pais, os antepassados daqueles povos. Então ele falou, não será como a que eu fiz com seus pais, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Estão entendendo? No dia que os tomei pela mão para tirá-lo da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança. Mesmo assim, eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e Judá. Mesmo eles tendo invalidado a minha aliança, e apesar de eu ter despojado eles, o Senhor se separou deles, porque eles invalidaram a aliança. Mesmo assim, o Senhor falou, eis que vem dias que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Está vendo a benignidade do Criador? O amor que ele tem pelo povo.
mesmo o povo virando as costas, transgredindo, mesmo assim ele continuou ali dizendo: eis que farei uma nova aliança. E o abençoado do sistema, sem conhecimento, vem dizer que isso é uma inventação. Será Deus, o Criador Yahweh, mentiroso? E o apóstolo Paulo, falando com os hebreus, ele diz, Hebreus 9, 15, 17: por essa razão, Cristo é o mediador de uma velha aliança. É isso que está escrito na Bíblia de vocês? A minha está escrito nova. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Moisés foi o mediador da velha aliança. E a Bíblia ensina que o fim da lei da velha aliança é Cristo. Em Romanos 10, 4 diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então o apóstolo Paulo diz em Hebreus 7, 18, 19, ele diz que a ordenança anterior é revogada porque ela era fraca e inútil. Qual era a aliança anterior? Anterior da nova aliança? A lei de Moisés. Ela era fraca e inútil, pois a lei de Moisés, não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzido uma esperança superior. Viria uma esperança superior, ou se trata aqui de aliança, uma aliança superior, pela qual nós nos aproximamos de Deus. A lei de Moisés nunca aperfeiçoou ninguém, por isso ela foi revogada. E Paulo diz em Hebreus 8, 13, chamando a nova aliança, chamando nova esta aliança é qual? A nova aliança, a aliança de Cristo. Chamando nova esta aliança, chamando nova a graça de Deus, chamando nova aliança que Cristo trouxe para nós, ela tornou antiquada a primeira. Chamando a graça de nova, tornou antiquado a lei de Moisés. Não é? Qual foi a primeira aliança? A lei de Moisés. Tornando a graça nova, como nova aliança, se torna antiga, antiquada, envelhecida a lei de Moisés. Por isso pregamos a nova aliança. E ela nada tem com a lei de Moisés. Como diz Yahweh através do profeta Jeremias, né? Jeremias 31, 32. Vou fazer um esquema aqui de mudar a ordem do versículo para ver se os abençoados conseguem entender melhor. Jeremias 31, 32. Né? Ele vai dizer o seguinte, né? Tornando antiquado, igual Paulo falou, tornando antiquado, envelhecido, ponto de desaparecer. Naquilo que ia desaparecer, o Criador ia, né, dar ao povo, fazer uma nova aliança com o povo, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Jeremias 31, 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Qual foi a aliança que foi feita aos pais? A aliança da lei, pelo qual Moisés recebeu as tábuas da lei. E por que o Criador fez outra aliança? Porque a primeira não podia aperfeiçoar ninguém, como já lemos antes. Então, pela incapacidade de aperfeiçoamento do povo, eles invalidaram a minha aliança, diz o Criador. Por ele ser incapaz, pela incapacidade de aperfeiçoamento do povo, o povo invalidaram a minha aliança. Apesar de eu os ter haver despojado, diz o Senhor, Hebreus 31, 31, eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Conseguiram compreender?
eu mudei os versículos, a ordem, né? Para ver se os abençoados conseguiam entender melhor. Né? O Criador deu a primeira aliança, a lei de Moisés. Ela foi incapaz de aperfeiçoar o povo. Por falta de aperfeiçoamento do povo, o povo transgrediu, o povo invalidou ela. Então o Criador, ele despojou o povo, ele se separou do povo. Mesmo assim, com o amor que ele tinha nesse povo, no povo dele, ele prometeu a dar uma nova aliança à casa de Israel e à casa de Judá. Não conforme a aliança feita com os pais, não conforme a lei de Moisés. Estão compreendendo? Não conforme a lei de Moisés. Por isso pregamos a graça de Deus. E ensinamos sempre para os abençoados que ninguém é justificado pela lei de Moisés, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Então, amados, cuidado com as falácias de homens desviados da verdade. O apóstolo Paulo já advertiu muito os povos daquela época e hoje não é diferente. Hoje você viu que a Bíblia, sim, confirma a nova aliança e sim, anula a velha aliança. Amém? Não dê ouvido para falácias religiosas de homens desviados da verdade, abençoados. Amém? Pegue com mais firmeza as verdades ouvidas, a graça de Deus. Amém? E você crescerá a cada dia de glória em glória nessas palavras maravilhosas, simples, clara, a qual antigamente no sistema religioso nós não conseguíamos entender. Hoje o Espírito de Cristo mora em cada um de nós e nos deu a mente de Cristo, e hoje temos capacidade de entender com clareza todas essas coisas. Amém? Ouça mais vezes para poder entender melhor. Eu fico por aqui. Até mais. Graça e paz.